Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Cris Silva aqui, treinadora e ex-atleta profissional. Eu tô gravando esse vídeo para conversar com vocês um pouquinho sobre uma situação não muito boa, que é a perda de 3 vidas, de 3 colegas, né, do ciclismo no trânsito, que aconteceu no último sábado, dia 21, no Rio Grande do Sul. É algo que é duro falar, mas que é necessário falar. Eu vou gravar esse vídeo, eu tenho muita ideia para passar, muita coisa, muita linha de raciocínio que eu penso sobre isso na nossa sociedade. Eu espero conseguir passar um pouquinho para vocês e também deixar algumas soluções, porque todas as vezes que a gente tem um problema, ou eu tenho um problema, eu sempre penso o que eu posso fazer para solucionar esse problema. A revolta, a tristeza, ela é inerente, né? Não tem como dissociar da situação, isso é automático. Mas eu acho que a gente olhar para frente e tentar mudar um pouquinho a sociedade no qual a gente vive, eu acho que é um passo muito importante, além de opinar. E porque a opinião é a mesma, a opinião que eu tenho é a mesma que você tem, é a mesma que seu colega de pedal tem. Enfim, vamos ali pro próximo parágrafo desse vídeo. Pessoal, o primeiro ponto é o seguinte: algumas coisas que acontecem hoje conosco, no meio do ciclismo, é só uma bomba relógio, né? De uma sociedade no qual a gente vive. Aconteceu agora com 3 ciclistas no Rio Grande do Sul, há pouco tempo atrás, isso que eu me lembro, aconteceu com o Maurinho, que estava fazendo seu treinamento, um ciclista júnior, né, lá em Iracemápolis, perto de Piracicaba. A gente já teve, né, a triatleta Luísa Batista, que graças a Deus não perdeu a vida, mas que até hoje, né, tem que fazer fisioterapia e está em processo de recuperação, sem contar outros nomes pelo nosso Brasilzão, que cada um de vocês nesse momento vai lembrar. Mas que eu repito, isso aí é só um reflexo de uma sociedade que são situações que eu considero bomba relógio. Nessas situações específicas foram esses nomes que eu acabei de citar e que você lembrou, mas que poderia ser qualquer um outro ou não necessariamente ciclista, porque a nossa sociedade ela vive um momento de regresso, né? A gente está a educação da sociedade está regredindo, o ser humano está regredindo como um todo. E sempre aquele jeitinho, não, vai dar certo, agora vai, não, eu tô aqui, mas eu vou chegar em casa. Muitas vezes você chega, mas outras pessoas não. Então, isso, repito, eu quero que vocês entendam, é uma bomba relógio. Foi o ciclista, poderia ser qualquer outra pessoa. Uma vez eu tava voltando de uma competição, transparado na marginal do lado, que era uma via que só ia. E aí, parado, eu vi que era um acidente. Quando eu cheguei na minha casa, eu dei um Google para entender o que estava acontecendo ali. Era um cidadão, no comecinho da manhã, que estava em alta velocidade na contramão de carro e deu de frente com outro carro que tinha 3 pessoas. O resto vocês já sabem. Então, é bomba relógio, gente. Vai acontecer. E aí, se a gente for trazer para o nosso meio agora, do ciclismo, isso vai acontecer, infelizmente, mais vezes por uma sociedade que não tem a cultura do pedal. Tipo, eu vivo o meio profissional do ciclismo há 18 anos. É o meu trabalho. Hoje mesmo eu fiz um treino de 3 horas, tomei uma fechada na rotatória. Só que a sociedade não considera isso um trabalho. As pessoas veem a gente como vagabundo. Isso porque também o intelecto da maioria da sociedade não consegue entender o que o esporte pode proporcionar de benefícios para a sociedade como um todo. Porque se soubessem, eles olhariam pra gente em sã consciência. Em sã consciência. Quando em sã consciência, né? De uma outra forma. Mas culturalmente não é possível, porque a gente não tem a prática do esporte como uma cultura no Brasil. Pelo contrário, a gente vê cada vez menos incentivo a isso no Brasil. E vai aumentar? Por que vai aumentar? Porque o acesso ao carro está aumentando, porque também a comunidade ciclista está aumentando e a ignorância das pessoas está aumentando também. E eu acho que isso não vai acabar tão cedo, mas a gente tem que agir de alguma forma. Porque só achar triste, só achar, só se revoltar, não vai resolver a situação no qual a gente vive, com essa incidência de atropelamentos no trânsito por ciclistas aumentando cada vez mais. Até porque é o seguinte,
Quando a gente se revolta, é uma forma de agir. A gente faz os nossos posts no Instagram, a gente... Só que a gente vive numa bolha. Se eu pegar o meu Instagram, 90% das pessoas que eu sigo e que me seguem, elas são do ciclismo. E no ciclismo, a gente já sabe que não dá para viver mais dessa forma, que isso é triste, é irresponsabilidade da sociedade. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa externar isso daí. Eu vou trazer uma colocação para esse tema aqui, que eu vi de uma outra pessoa, de um comentarista na Sport TV uma vez, quando essa mulher falava sobre o racismo. Que o racismo só ia acabar quando os brancos começassem a falar sobre o racismo e contra o racismo. Porque enquanto somente os pretos ficarem se posicionando, o racismo não vai acabar. E o que vai mudar a sociedade, a mentalidade da sociedade, para o nosso problema e o tema desse vídeo? Quando outras pessoas que não são ciclistas começarem a entender esse contexto, começarem a entender que a bicicleta também faz parte do trânsito. Então o que a gente precisa fazer? Levar essa mensagem para quem está fora da nossa bolha, para quem está fora do nosso círculo de amizade muitas vezes. E aí a gente precisa começar a estudar, né, algumas situações que a gente possa alcançar outros públicos. E eu acredito que esse outro público deve ser em formação, principalmente. A gente tem, sim, que fazer um trabalho de conscientização para o adulto, para quem já tem uma carteira de habilitação há muito tempo. Tem, com certeza tem. Mas a gente também tem que agir principalmente com quem está no processo de formação e vai começar a transitar a estar nesse trânsito. Abrindo uma aspa aqui, uma vez a Ana Paula Polegatti, ciclista profissional, ela tomou uma fechada, se não me falha a memória, de um caminhão de uma empresa de água mineral. Ela filmou, ela expôs à empresa o que tinha acontecido e depois ela teve a oportunidade de entrar na empresa e fazer uma palestra para os motoristas daquela empresa. Então, vocês podem ter certeza que, por exemplo, aqueles motoristas que não fazem parte da nossa bolha, a partir daquele momento que ela teve a oportunidade de ouvir a palestra da Ana Paula Polegatti, ele nunca mais foi o mesmo no trânsito. Pelo menos uma boa parte deles, porque tem gente que é aquele negócio, né? Pau que nasce torto e nunca se direita. Então, é isso aí. Então, o que eu penso, né? Que eu posso fazer, é até uma ideia que eu vou levar adiante, fica aqui a ideia, se você acha que é válido, se você tiver uma outra ideia também, você pode colocar aqui nos comentários. Um exemplo, pegar ali adolescentes, 17, 16, 17, 18 anos, escolas, e por que não ir lá na escola e falar assim, olha, eu sou fulano de tal, representando uma ONG, alguma coisa assim, e a ideia é essa, eu gostaria de repente, no Dia Internacional do Carro, Sem Carro, na Semana do Trânsito, por que não dar uma palestra de 30 minutos falando? Sabe, vocês podem começar ali falando do problema, depois vocês trazem como que são rapidamente as leis e depois vocês trazem a solução. Mas trazer para esse público que está em formação esse problema, para que eles se formem futuros motoristas com uma mentalidade diferente, eu acho que é um passo legal. Mas essa é apenas uma ideia. Se você tiver uma outra ideia, coloca aqui nos comentários também, que eu acho que é muito válido. Mas é isso, gente. É um problema que a gente vai passar mais vezes, infelizmente. É uma roleta russa sair pra pedalar hoje em dia, né? Porque a gente... Hoje eu tô gravando esse vídeo, deixa eu ver aqui, dia 25, quarta-feira, dia 25 de fevereiro. No sábado, saí pra treinar às 7 horas da manhã. E aí, tava na rodovia não, tava na avenida, dentro da cidade, com um carro, com uma avenida que não tinha movimento naquele momento na cidade. O cara passou e tirou uma fina. Ah, e tem mais um detalhe que eu quero trazer aqui pra vocês. Mulher, né? Eu até brinco, e eu não sou feminista, tá? Eu não sou esse negócio de ficar aqui. Não. Eu acho que eu mereço respeito, assim como todo mundo merece respeito em qualquer situação da vida. Não é porque eu sou mulher que o cara vai tirar onda a mais da minha cara. E tiram, pessoal. Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui são homens. E vocês provavelmente não fazem isso porque a galera que pratica esporte tem uma outra vibe, né? A gente tem uma cabeça diferente. O homem tem uma cabeça diferente do que aquele ignorante que me fechou no sábado, sem necessidade nenhuma, só para fazer uma gracinha. Que se fosse uma pessoa que tivesse um pouco menos de noção de espaço e equilíbrio, poderia ter ocasionado uma queda. E é assim que dá as merdas
né, que acontecem desnecessariamente e de graça. Hoje, saindo para treinar na rotatória, uma van cruzou a rotatória. Se eu fosse um carro, se eu estivesse sozinha dentro de um carro, ocupando o espaço de um carro, ele nunca teria feito aquilo. Mas eu sou uma mulher em cima de uma bicicleta, então você para, não interessa a preferência sua, porque eu vou passar com a minha van. Tá tudo bem, a gente reza um Pai Nosso, pede que a família dele seja abençoada e seguimos. Mas não é sempre assim não, porque eu também eu não vou mentir para vocês que eu me exalto. Se eu fosse homem, ainda bem que eu não sou, eu já ia viver brigando no trânsito, porque é impressionante como as pessoas hoje em dia são ignorantes. E são ignorantes até o ponto de falar assim, a gente viu, eu vi comentários aí na internet, porque o ciclista estava pedalando naquela rodovia movimentada e tava caçando. Caçando o quê, minha gente? Caçando o quê? Sabe? Não dá para entender. Mas assim, vou falar um negócio para vocês. A minha linha de raciocínio esse tipo de situação não necessariamente acontece somente conosco, é porque nós estamos mais expostos no trânsito, né? Um exemplo, se eu tivesse hoje ou sábado numa moto que seja, não vou nem falar o carro, numa moto, você acha que ele ia tomar fechada da van e do carro? Porque é uma moto, porque vai estragar o carro dele, entendeu? Agora, quando a gente fala que nós estamos acima de uma bicicleta, a gente fica muito mais exposto. Então, né, quem tem que tacar a mão no freio vai ser sempre a gente, porque o prejuízo vai ser sempre maior nosso. Mas essa sociedade, essas pessoas que pensam dessa forma, que o ciclista não deveria estar lá e reflete exatamente o nível de cultura que a gente tem hoje. E eu vou finalizar esse vídeo falando, é uma bomba relógio. Se não for um ciclista, vai ser um trabalhador. Se não for um ciclista, um trabalhador, vai ser uma família dentro de um carro. Porque esse tipo de pessoa dentro da nossa sociedade, com esse tipo de mentalidade, é a bomba relógio, que a qualquer momento vai tirar a vida de alguém do trânsito, porque ele estava dirigindo de forma imprudente, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Reflitam sobre o que cada um de vocês que chegou até aqui pode fazer para ajudar com que essa cultura do agora vai dar certo, agora tá tudo bem, possa mudar e a gente possa, quiçá, formar futuros cidadãos com uma mentalidade diferente com a visão para o esporte e também o nível de educação, respeito e prudência enquanto eles estão dentro de um carro dirigindo o seu veículo. Um beijo para vocês, fiquem bem e até